Oi, gente. A gente ficou um tempo sem aparecer, mas agora a gente vai aparecer toda quarta, tá bom? E daí vai ser estabelecido assim agora. E hoje vamos falar sobre o desapego, né? Que é um tema que o tema do desapego, ele é um tema que ele é um pouco complexo, assim, porque a gente já vai entender primeiro o que é ser apegado, né? Para conseguir desapegar. Então, ser apegado é quando a gente, se estendendo naquele pensamento, a gente gera sofrimento para a gente mesmo. Tá? Então, vamos entender o que é isso. Então, assim, vamos imaginar o que é um quadro de apego. Né? É quando você tem alguma coisa que você gosta, né? E você fica triste por não tê-la naquele momento, né? Vai ter depois, vamos supor, né? Então, vamos supor que você gosta de tomar um sorvete específico e você tem capacidade de tomar sorvete. Você pode ir lá comprar o sorvete e tomar. Você não toma aquele sorvete o tempo inteiro. Mas se você fica pensando no sorvete e sofrendo, isso é o apego. Que é diferente de você ir lá e tomar o sorvete e se desfrutar do sorvete. Isso é você gostar do sorvete. Então o apego e o gostar, eles estão juntos, mas eles não são a mesma coisa. Você pode desfrutar das coisas sem ser apegado a elas. Você pode desfrutar das coisas sem sofrer por conta das coisas. Então o apego, ele é uma forma de sofrimento. Então você sofre quando você está apegado. Então o sinal do apego é o próprio sofrimento. Então quando você sabe que você está apegado, é porque você está sofrendo em relação a alguma coisa. O apego, ele é essa sucessão de pensamentos aonde existe uma dor por conta de algo. Então você se encadeia em um monte de pensamentos, aonde um vai levando ao outro e nele você vai justificando a sua dor. E conforme você se justifica na sua dor e gera sofrimento com aquela dor, isso é a construção do apego, tá? O apego, ele é alguma coisa, claro, que a gente gosta, mas é alguma coisa que a gente sofre por aquilo. Não é o gostar daquilo, porque o gostar daquilo, então vamos imaginar uma coisa que você gosta. Como a gente falou do exemplo do sorvete, que é um exemplo bem ordinário, e a gente gosta de muitas coisas, né? Inclusive pessoas e situações, mas a gente pode sempre transpor, porque eu tô falando do apego. Daí depois você entende bem o que é apego e você pode transpor isso para entender você apegado com as outras coisas, tá? Então, vamos supor lá o sorvete, que você gosta de tomar naquele lugar. E daí você se programa e você vai e toma o sorvete. E daí, na hora que você toma o sorvete, você tem muito prazer em tomar o sorvete. Você acha muito bom o sorvete, você desfruta do sorvete, você permite que o sorvete te influencie para que você veja a realidade que está ao seu redor também de uma maneira mais positiva. Né? Você é completamente unido ao sorvete naquele momento que você está tomando sorvete. Depois que você vai embora tendo tido aquela experiência positiva. Então, a lembrança do sorvete, ela vai gerar uma alegria, tá? Isso é o gostar. Quando a experiência do sorvete, quando você lembra do sorvete, você não está tomando sorvete naquele instante, mas você já tomou o sorvete, foi bom, e você acha ruim essa situação de não estar tomando sorvete naquele instante, é o apego. Porque o apego é sempre quando a gente acha ruim algo que a gente passou, mas a gente acha ruim porque a gente não está tendo. Não é que a gente acha ruim porque a situação a gente acha ruim. Entende? Então, o apego, ele é uma inversão dos valores vigentes por uma não compreensão e um desrespeito. Né? Então, agora vamos falar da virtude que combate o desapego, que é a virtude do respeito. Então, você vai respeitar a outra pessoa, você vai respeitar o sorvete, no caso que a gente estava falando, né? Então, o que significa um respeito, né? Significa você conhecer as propriedades daquilo e respeitar aquilo, né? Então, por exemplo, se você toma um sorvete, você vai ter respeito ao sorvete de não sofrer pelo sorvete, porque é ridículo você sofrer por um sorvete, né? É ridículo, entendeu? Ainda mais que você toma um sorvete, você vai lá na sorveteria, você toma um sorvete. Então, qual que é a virtude do respeito? Você respeitar a sua relação com o sorvete, a sua relação com o seu dinheiro, que faz você ganhar o sorvete, né? O sorvete, ele já é um secundário, né? Para você ter o sorvete, só o fato de você conseguir sustentar essa relação em tomar um sorvete que você gosta uma vez por semana ou uma vez por mês, não faz você ter que ter aquele dinheiro.
né? E daí isso também, então a relação com o sorvete vai muito além só de você tomar um sorvete quando você tem respeito. Porque você faz o quê? Você honra o dinheiro que você recebeu, honrando aquela relação com o sorvete. Daí você consegue dar respeito ao sorvete. E daí você também não vai ficar indo contra a relação que você tem. Então você vai respeitar. Então tomar o sorvete é bom, você vai ficar feliz sempre em relação àquilo. Você nunca vai ficar chateado e achando ruim por não ter o sorvete, sendo que você tem o sorvete. Tá? Então qual que é a virtude? Praticar o respeito. Mas vamos falar um pouquinho também do respeito. Né? A gente está associando ele completamente ao desapego, porque existe essa associação direta. Então vamos entender por que essa qualidade do respeito, né, essa virtude, se você praticar o respeito, você naturalmente tem o desapego com ela. Porque o respeito, ele vai olhar para a situação que exista, seja entre pessoas, seja num grupo, seja numa instituição, seja envolvendo terra, seja a relação que esteja sendo estabelecida, e vai existir um respeito àquilo. O que é um respeito? É uma visão global, não é uma visão particular. Né? Então, toda vez que a gente vai respeitar alguma coisa, a gente precisa olhar para aquela coisa na sua visão global, né? E não numa visão particular. Então, qual seria a visão global, por exemplo, do sorvete? Só para a gente manter o mesmo exemplo do começo ao final. Seria entender que aquilo faz parte de uma sorveteria, que existem muitos sabores diferentes de sorvete, né? A gente tem uma predileção específica por um, mas tem vários sabores. Outras pessoas tomam esse sorvete, inclusive o sorvete que você toma, que eu tomo. Outras pessoas também tomam aquele mesmo sorvete. Existe toda uma dinâmica que acontece ali, né? Sendo que num dia que eu chego lá e a sorveteria está fechada, minha relação de respeito àquele sorvete vai levar em consideração os donos da sorveteria, os feriados nacionais, vai levar em consideração a totalidade e não só o meu desejo diretamente de ser realizado, porque o respeito, ele é você olhar para uma situação como ela se apresenta e não como ela gostaria que fosse. E quando você olha para uma situação como ela se apresenta, não tem como você sustentar o apego, porque as coisas já são unidas, né? O apego, ele é uma ilusão, né? Ele é um sofrimento, e por ele ser um sofrimento, naturalmente, por você respeitar as coisas, você vai se desapegar, tá? Então, esse é o caminho, dificílimo, porque é muito difícil a gente sair do nosso próprio umbigo e olhar para as coisas como elas são, então por isso que é muito difícil esse caminho, por pura arrogância e orgulho nosso, da nossa própria visão de mundo, né? Por isso que é tão difícil sair dessa visão e conseguir entender a totalidade das coisas, além da gente ser o referencial daquilo. Daí, naturalmente, o desapego acontece, né? O desapego, ele é uma ilusão criada por uma sucessão de sofrimentos. Ela não é uma coisa que exista realmente, assim, que nem o amor, por exemplo, que existe independente de você, né? É isso, gente. Muito obrigada. Quarta-feira que vem, de novo, estamos aqui no YouTube.